essa segunda semana de quarentena. Estou aqui hoje para poder passar a segunda aula para vocês dessa quarentena. Nós vamos começar o capítulo 3. Eu vou disponibilizar o gabarito dos exercícios do capítulo 2 depois para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí, que eu posso tirar essas dúvidas para vocês. Vamos lá, então. Eu estou usando uma ferramenta nova aqui, então pode ser que fique um pouco diferente a forma como eu vou apresentar para vocês. Bom, o nosso capítulo 3, ele começa falando o que herdamos dos nossos pais. Ele vai trazer uma ideia do conceito de hereditariedade. Hereditário é tudo aquilo que é transmitido pelos pais para os descendentes, dos pais para os descendentes. Sempre que a gente pensa nessa questão de genética, a gente sempre lembra de casos como teste de DNA, fatos que levam a características que você tem dos seus pais, ou então características que você herdou dos seus pais, como a cor dos olhos, tonalidade de pele, formato da orelha, do nariz e tudo mais. É muito comum a gente ouvir isso, nossa, você tem os olhos dos seus pais, você parece ter a boca da sua mãe. Enfim, essas características, elas são transmitidas por meio dessas características hereditárias. Mas vamos lá, eu organizei de uma forma linear para a gente tentar entender. Então, a genética funciona basicamente assim, você tem características tanto dos seus pais, quanto características da sua mãe, beleza? A genética é a área da ciência, a área da biologia, que vai estudar essa transmissão dessas características para as futuras gerações. Ela é dividida, hoje, em duas partes, em genética clássica, que usa os estudos do Mendel, e a genética moderna, que vai pegar as ideias do Watson e do Crick, que pegaram, desvendaram a estrutura do DNA, então ficou um pouco mais fácil o seu entendimento. O Mendel, ele vai chamar o gene de fator, ele não conhece o termo gene, ele chama de fator, e para ele, o gene é a unidade fundamental, esse fator é a unidade fundamental da hereditariedade. Já para o Watson e Crick, o gene ele vai ser um fragmento de DNA que vai codificar uma proteína que vai dar essa característica genética, beleza? Então, nós temos lá a nossa célulazinha, essa aqui é uma célula eucarionte, ela tem um núcleo, dentro do núcleo se encontra o nosso material genético, o nosso DNA, esse nosso DNA é formado por diversos cromossomos, e esses cromossomos, eles são um empacotamento, um emaranhado de genes, beleza? É importante a gente conhecer alguns conceitos básicos antes da gente dar início. Então, nós chamamos de genótipo a constituição gênica dos indivíduos, ou seja, são os genes que eles possuem, que foram herdados dos nossos pais. Nós representamos todos os genes por letras, certo? Então, azão, zezinho, e a gente vai diferenciar elas em maiúsculas e minúsculas, já eu explico por quê. Mas esses genes, eles são representados, então, por letras. E nós chamamos de fenótipo as características que o indivíduo manifesta. São as características morfológicas, ou seja, a forma como ele tem, fisiológicas, como elas funcionam, e o comportamento. O fenótipo, ele é uma interação direta do genótipo, só que ele pode ser modificado pelo meio ambiente. Por exemplo, eu tenho um cabelo castanho, só que nada impede de eu utilizar um pó descolorante e ficar com um cabelo loiro, certo? Então, o meu genótipo diz cabelo castanho, mas o meu fenótipo diz cabelo loiro, certo? Então, o fenótipo são as características expressas pelo sujeito, só que essas características, como eu disse, elas vão ser influenciadas pelo ambiente. Então, a gente fala que essa formulazinha aqui, ó, o fenótipo é igual ao genótipo mais o meio ambiente. Por exemplo, a cor de pele é um fenótipo, só que ela pode ser influenciada pela quantidade de sol que o sujeito toma. Quanto mais sol a pessoa ficar exposta, quanto mais exposta ela ficar ao sol, a tonalidade da pele dela tende a se tornar mais bronzeada, mais morena, certo? Tudo isso porque a radiação ultravioleta ela influencia nessa nossa pigmentação. Textura do cabelo, eu tenho um cabelo cacheado, mas eu utilizo determinado produto que faça com que o meu cabelo fique liso, faça uma escova progressiva, uma escova marroquina, sei lá, esse monte de escova que tem aí, beleza? Então, o meu genótipo pode ser influenciado pelo meio ambiente, o que vai dar a ideia, então, do meu
fenótipo. Beleza? Nós chamamos de cromossomos homólogos os cromossomos que têm os mesmos genes para as mesmas características, e eles vêm um do pai e um da mãe. Nós temos 46 cromossomos dentro do nosso DNA. O nosso DNA é composto por 46 cromossomos. E aí, nós temos, então, 23 vindo do pai, e 23 vindo da mãe. Esses 46 cromossomos, eles vão ficar emparelhados, eles não vão ficar em ordem aleatória. Então, o meu cromossomo 1, que veio do pai, vai ficar emparelhado com o meu cromossomo 2, que veio da mãe, certo? Então, tem esse emparelhamento aí, esses são chamados de cromossomos homólogos, tá? Então, tá aqui um exemplozinho, tá o óvulo da minha mãe, por exemplo, com um cromossomo aqui preto, amarelo, verde e o laranja, e o espermatozoide que veio do meu pai, com cromossomo preto, amarelo, verde e laranja. Quando eles formarem um zigoto, quando eles formarem a primeira célula que vai dar origem a um sujeito, a minha primeira célulazinha lá, meu zigoto, minha célula ovo, os cromossomos homólogos, eles vão se emparelhar. Então, o cromossomo preto vai se emparelhar com o cromossomo preto, o verde, o amarelo, e assim sucessivamente. Então, esses são os cromossomos homólogos. Lembrando que nós temos, então, 23 pares de cromossomos homólogos. Beleza? Chamamos de genes alelos os genes que estão localizados no mesmo local dentro do cromossomo homólogo. Então, por exemplo, esse gene C aqui, ele é alelo desse meu gene C que está nesse cromossomo homólogo. Então, eu tenho o primeiro cromossomo e o segundo cromossomo, e cada um deles tem o seu alelo, o seu homólogo. É um pouco confuso no começo, mas fica mais fácil de entender conforme nós vamos resolvendo alguns exercícios, tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que nesse cromossomo aqui eu tenho o tamanho do pé, a cor do cabelo, a tipagem sanguínea e o temperamento do sujeito. Algumas características temos predisposições genéticas. Então, o tamanho do pé, ele vai ficar diretamente o seu alelo, vai estar no homólogo, o tamanho do pé. Então, a interação desses dois alelos é o que vai dar a minha característica, certo? Chamamos de homozigotos quando os meus dois alelos, eles apresentam a mesma característica, certo? Essa característica, então, ela precisa ser representada pela mesma letra. Se eu tenho a mesma característica, eu tenho a mesma letra. E se eles são homozigotos, homo significa iguais. Então, se eles são homozigotos, eles vão ter que ter a mesma letra e as letras iguais. E aí eles podem ser dominantes ou recessivos. Já vou falar sobre ele, mas os dominantes, dando um spoilerzinho, o dominante eu vou representar pela letra maiúscula. Então, por exemplo, azão seriam homozigotos dominantes. Bzinho seriam homozigotos recessivos. Já vou falar de cada um deles. Heterozigotos é quando o indivíduo apresenta dois alelos diferentes. Então, por exemplo, azão, esse aqui é dominante, azinho, esse aqui é recessivo. Eles vão apresentar características diferentes, tá? Então, eu represento eles, apesar de eles estarem nos mesmos alelos, quando eu digo características diferentes, por exemplo, vou simplificar bem cor do olho. Então, o sujeito tem a cor do olho castanho e cor do olho azul. Quando eu tenho castanho dominante e o azul recessivo, eu tenho a mesma característica, cor do olho. Então, ambos estão nos mesmos alelos. Só que são características diferentes e elas vão interagir de formas diferentes. Tá? Então, o azão é o meu dominante, o azinho é o meu recessivo. É a mesma característica, no sentido de estarem no mesmo alelo dos homólogos, só que são características diferentes. Dominante, como eu falei para vocês, então, eles são representados por letras maiúsculas e eles vão apresentar sua característica quando eles estiverem de forma de homozigoto ou de heterozigoto. O dominante é aquele, como o próprio nome diz, é aquele que domina. Então, sempre que aparecer o meu gene dominante, o meu recessivo ele não vai expressar a sua característica, certo? Então, sempre que aparecer o meu dominante, tanto homozigoto quanto heterozigoto, a característica vai ser do dominante. Por exemplo, um sujeito que fator RH, nós vamos estudar 2 capítulos, tipagem sanguínea. O RH, eu tenho o RH positivo e o RH negativo. O RH positivo, ele é dominante. Então, quando o sujeito apresenta os 2 genes dominantes, ele vai ser RH positivo.
quando ele apresentar um gene dominante e um recessivo, esse gene dominante, esse errão que aparece aqui, ele vai ser dominante sobre o errinho, então ele ainda vai dar a característica de ser RH positivo. No caso do recessivo, ele só vai expressar a sua condição quando eu não tiver o gene dominante presente. Então, um gene recessivo só vai expressar a sua característica quando eu tiver, por exemplo, errinho. Aí eu vou ter o RH negativo neste caso. Então, quando eu tenho homozigoto recessivo, ele vai apresentar. Tudo bem? Exemplos aí é lóbulo livre da orelha. Quem tem o lóbulo livre significa que ele faz uma voltinha antes de dar a soldura aqui na pele. E o recessivo não tem. Outro exemplo que nós temos disso daí é a capacidade de dobrar a língua, de conseguir dobrar a língua em formato de U. Isso é uma característica genética, é uma característica que algumas pessoas conseguem, outras pessoas não. Como acontece a produção de gametas? O gameta é o que vai formar o óvulo ou o espermatozoide. Então, quando tiver lá, por exemplo, eu tenho uma ovogônia, uma célula que vai dar origem a um ovócito 2 aqui, e essa ovogônia desse sujeito, dessa mulher, ela apresenta características heterozigotos. Então, ela tem um alelozinho azão e um alelo azinho. Quando for formar os gametas, como cada gameta formado vai ter só metade dos meus cromossomos, então eu vou formar um gameta que vai ser azão e um gameta que vai ser azinho. Isso garante uma variabilidade genética bem grande para nós. Porque nem todos os filhos dessa mulher vão ter as mesmas características. Por exemplo, na minha casa, eu tenho 2 irmãos, o meu pai tem olho verde, o meu irmão mais velho tem olho verde, o meu irmão mais do meio, ele tem olho castanho e eu tenho olho castanho, certo? Somente um dos filhos do meu pai herdou a característica de ter o olho verde, ok? E essas características, elas são distribuídas de forma aleatória durante a produção dos gametas dos sujeitos. Como que eu faço um cruzamento para eu saber as possibilidades, as características genéticas, gente? Os exercícios de genética não são certezas, são possibilidades. Então, a partir dos cruzamentos de genética, eu consigo prever como que um gene pode ser transmitido numa família ou não. Eu consigo fazer uma previsão das possíveis características e das chances dos sujeitos herdarem determinadas características. Para isso, nós vamos utilizar o quadro de Pinet, certo? O quadro de Pinet é um grande jogo da velha, tá? Aqui no quadro de Pinet, a primeira coisa que a gente precisa decidir é aonde eu vou colocar os gametas do pai e da mãe. Não existe uma regra, você pode colocar onde você quiser, aqui em cima, nesses 2 espaços, ou aqui embaixo, nesses 2 espaços. Mas é importante que você identifique aonde está colocando do pai e da mãe para você não se perder, tá certo? Então, eu vou fazer um exercício já explicando certinho esse cruzamento para vocês. Como que é o cruzamento? O cruzamento, então, a gente vai ler o enunciado, vai pegar, tentar entender o que o enunciado está dizendo, vai dar um destaque para essas características. É igual resolver um exercício de matemática, você vai tirando do enunciado as informações que são importantes. Com isso, nós vamos descobrir os genótipos, os fenótipos e vamos conseguir resolver o nosso exercício, certo? Eu vou deixar disponível esse slide também para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, certo? Então vamos lá, ó. O gene A determina a cor de olhos castanhos e o gene Azinho determina a cor de olhos azuis. Então, olha só, o enunciado deu para a gente aqui o seguinte, que o gene azão vai determinar o olho castanho. Então, eu estou falando para vocês que o olho castanho é uma característica dominante, e que o gene azinho determina a cor de olhos azuis. Então, ele está dizendo para a gente que o azinho é o recessivo. Então, olha só as informações aqui, ó. Castanho vai ser o meu dominante, ele pode ser tanto homozigoto, quando os 2 forem iguais, ou heterozigoto, quando eles forem diferentes. E o azul é o recessivo, ele vai ser, então, somente quando for homozigoto,
tá certo? Olha só, é importante vocês fazerem grafias, signos, símbolos diferentes para as letras, para vocês não se confundirem. Então, diferencia bem o que é maiúsculo do que é minúsculo, para na hora que você for resolver o exercício, você não se confundir, tudo bem? Vamos continuar aqui a leitura, então. Um homem de olhos azuis. Então, se o homem tem olho azul, ele vai ser recessivo, ele tem que obrigatoriamente ser azinho, se casa com uma mulher heterozigota. Se essa mulher é heterozigota, então ela vai ser o meu genótipo heterozigoto, um dominante e um recessivo. Para olhos castanhos, se ela é heterozigota, obviamente ela tem que ter olhos castanhos. Qual é a probabilidade deste casal ter filhos de olhos azuis? Então, como que eu vou fazer isso? Olha só. Deixa eu jogar aqui para cima. Eu tenho, então, que o homem é azinho, ele é recessivo, e a mulher é heterozigoto. Qual que é a probabilidade desse casal ter filhos de olhos azuis? Vou jogar no meu quadro de Pinet. Olha só. Quando eu jogo aqui no meu quadro de Pinet, da onde eu tirei essas informações? Aqui eu coloquei o genótipo da mulher. Então, eu parti ele, eu formei os gametas possíveis. Então, ela vai formar ou o azão ou o azinho. Então, o azão eu coloquei aqui, dei um destaque nele para mostrar de onde veio. E o azinho eu coloquei aqui. Esse azinho aqui, eu coloquei aqui, certo? Então, olha só. O homem é azinho. Então, eu coloquei os dois aqui, eu parti ele ao meio, formei os dois gametas possíveis, então, ou ele vai formar um espermatozoide que é azinho, ou ele vai formar um espermatozoide que é azinho, os dois vão ser iguais. E aí, aqui no quadro de Pinet, eu vou fazer o cruzamento, eu vou fazer o encontro desses gametas. Então, olha só o que acontece aqui. Esse azão aqui, ele desce, eu vou marcar ele aqui, e esse azinho eu vou colocar aqui. Uma dica é sempre, quando for montar o quadro de Pinet, você sempre botar o dominante na frente. Isso facilita a sua vida na hora de perceber. Que às vezes você coloca o azinho primeiro, não tem importância, mas se você coloca o azinho primeiro, você acaba confundindo, não percebendo o dominante e tudo mais. Então, uma dica que eu dou é sempre colocar o dominante primeiro. Então, ó, esse sujeito formado aqui, ele é formado por um azão que veio da mãe e um azinho que veio do pai, certo? Aqui, de novo, ó, um azão que veio da mãe e um azinho que veio do pai. Aqui estão os do pai, aqui estão os da mãe. Aqui eu vou ter azinho, por quê? Ele vai herdar um azinho da mãe e um azinho do pai. Novamente aqui embaixo, um azinho da mãe e um azinho do pai. Tudo bem? E como que eu dou a resposta? Qual que é a probabilidade desse casal ter filhos de olhos azuis? Como que eu vou marcar isso? Olha só, quem tem olho azul aqui no meu diagrama? Esse sujeito aqui, que é azinho, e esse sujeito aqui, que também é azinho. Tudo bem? Então, qual que é a probabilidade disso? Como que eu vou fazer essa contagem? Quantas possibilidades totais eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quantas dessas possibilidades são de olhos azuis? 1, 2. Então, eu tenho aqui um universo de 4 por possibilidades, 2 delas vão estar representando o que eu quero. 2 é metade de 4, então representa como 50%, eu posso jogar em porcentagem, ou na forma de fração, que é meio. Por que eu vou colocar meio? Porque meio é metade. E por que a simplificação de 2 em 4? 2 possibilidades no universo de 4. Isso vai dar meio. Então, a chance deste casal ter um filho de olhos azuis vai ser de meio. Tudo bem? Mendel. O Mendel, ele nasceu em 1822, morreu em 1884, então tem um tempinho aí já, e ele foi o precursor dos estudos de genética, ele foi o precursor dessas ideias de transmissão de características e como isso acontece. O Mendel, ele vivia num mosteiro, ele era um monge, vivia num mosteiro, e lá ele tinha bastante tempo para fazer esses experimentos com ervilha, que foi o experimento que ele fez. O Mendel, ele é húngaro, certo? É austríaco, na verdade. É isso que eu estou gravando, que deu vários problemas. Então, acredito que se tiver que gravar mais alguma vez, eu já vou estar mais experiente em mexer nesses programas de gravação e misturar vídeo. Ou praticamente um youtuber já. Então, eu estava falando sobre o Mendel, que ele publicou o experimento, foi encontrado depois, e ele foi reconhecido como o pai da genética, mas isso posterior. O Mendel, ele escreveu toda a sua teoria com base em fatores. Ele não chamou de gene, ele chamou de fatores. Então, ele falou que esses fatores, eles eram
transmitidos dos pais para os descendentes, em todas as espécies, certo? Ele baseou toda a sua teoria em duas leis, que é a lei da segregação dos caracteres e a segunda lei de Mendel, que a gente vai falar mais para frente. O Mendel escolheu ervilhas porque era fácil o cultivo, era fácil de manusear, ele tinha espaço lá no mosteiro para poder colocar essas ervilhas para germinar, o ciclo delas é relativamente curto e ele conseguia fazer autofecundação nessas ervilhas, então ele garantia, assim, uma linhagem pura desses cultivares dele, certo? Então, ele analisou 9 características, só que ele só foi conclusivo para 7. Então, as características que ele conseguiu ser conclusivo foram a forma da semente, se essa cor da semente, a forma da semente, se ela era lisa ou rugosa, a cor, se ela era amarela ou verde, a cor da flor, a forma da vagem, a cor da vagem que formava, a posição das flores, se ela era axial, quando elas ficam em regiões laterais, ou se ela era terminal, quando ela fica nessa região, nas partes terminais da planta, e a altura dos pés de ervilha. Então, com essas 7 características, ele conseguiu ser conclusivo e conseguiu separar claramente as características formadas. E aí ele escreveu o seguinte: as características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores, lembrando que ele não chamou de gene, coloquei esses genes entre parênteses aí, porque hoje nós chamamos de genes, que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Então, durante o processo de divisão celular, lá quando está formando os gametas, vai formar um espermatozoide ou um ovócito 2, eu tenho um processo de separação desses homólogos. Então, vai ficar apenas um homólogo para cada uma desses gametas formados. A minha célula final, ela só vai ter um desses cromossomos homólogos. Sendo assim, ela só vai ter um par de umzinho dos alelos nos seus homólogos. E aí, quando ele sofrer a fecundação, ele vai juntar e formar o zigoto aí com os 2 homólogos e os alelos vão poder dar suas características. A isso ele chamou de lei de segregação dos fatores. Tá? O Mendel ele percebeu o seguinte, que existiam, por exemplo, ervilhas com sementes amarelas e sementes verdes. Quando ele pegou ervilhas puras amarelas e cruzou com ervilhas puras verdes, ele percebeu que 100% dos descendentes eram amarelos. Com isso, ele notou o seguinte: existem aí 2 fenótipos possíveis, verdes e amarelos. Só que por que estava nascendo só sementes amarelas? E ele cruzou essas outras sementes amarelas e viu que nasciam ali uma proporção ali de mais ou menos 25% de sementes verdes. Então ele falou o seguinte: existem 3 genótipos possíveis: amarelo, quando ele é só dominante, verde, quando ele é só recessivo, e amarelo quando ele se encontra em heterozigose, quando eles são heterozigotos. Outras características que a gente consegue perceber também, com dominância e recessividade simples, lóbulo da orelha, quando a orelha ela é solta, ela tem uma voltinha, ou ela é junta, já gritada. Capacidade de dobrar a língua, de enrolar a língua, é uma característica dominante isso, mas algumas pessoas não conseguem fazer isso, porque elas não apresentam o gene que possibilitam isso. A presença de sardas, coloração de cabelo, o formato, como o cabelo é inserido na testa, e tudo mais, isso também são características visíveis aí com dominância e recessividade. Probabilidade. Quando a gente fala de genética, nós falamos de probabilidade. Nós falamos sobre a chance de um determinado fenômeno acontecer. Qual que é a chance de acontecer um evento dentro de um universo de possibilidades? Por exemplo, a chance de você ganhar na Mega Sena hoje é de 50 milhões, 1 em 50 milhões, ou seja, existem uma única chance entre um universo de 50 milhões de possibilidades de você acertar os números da Mega Sena, certo? Então, se você quiser garantir que você vai ganhar na Mega Sena, você faz 50 milhões de jogos, todas as combinações possíveis de jogos. Eu acho que o valor que você vai conseguir com isso na premiação vai ser muito inferior ao valor das apostas, mas se você quiser tentar, boa sorte. Quando a gente pensa num dado, qual que é a chance de eu tirar o número 5 em um dado? Se o dado tem 6 lados, a chance então é 1 em 6. Qual que é a chance de tirar o número 3? 1 em 6. Qual que é a chance de eu tirar um número par? A chance de eu tirar um número par em um dado é meio, ou 3 em 6. Existem 3 números pares no dado, no universo de 6 possibilidades. Jogando o dado, então, vai ser meio, vai ficar 3 sobre 6, que é 1
sobre 2, certo? A probabilidade é uma área da matemática que a gente vai lançar a mão, porque a genética, quando a gente fala de genética, nós não estamos falando de certezas, nós estamos falando de possibilidades, de probabilidades, de chances daquele fenômeno acontecer. Então, para isso existe a regra do e a regra do ou. A regra do diz o seguinte: quando eu quero que dois eventos aconteçam simultaneamente e eles não são excludentes, ou seja, um evento pode acontecer e o outro também pode acontecer. Então, quando isso acontece, eu vou fazer o produto das probabilidades. Então, eu vou multiplicar essas probabilidades, porque um evento não vai anular o outro. Por exemplo, a chance de nascer um homem e ter olho azul. A chance de nascer um homem é meio, porque é uma chance de uma no universo de duas possibilidades. Ou ele vai nascer homem, ou ele vai nascer mulher. Então, eu tenho 1 sobre 2, certo? E ter olho azul, se a gente pegar aquele nosso exemplo do exercício, a chance de ter olho azul é 1 sobre 2. Então, ficaria 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, daria igual a 1/4, certo? Quando eu falo de ou, significa que eu quero dois eventos, mas um exclui o outro, eles são excludentes. Então, para isso, eu vou fazer a soma desses eventos. Por exemplo, qual que é a chance de nascer um homem ou uma mulher? A chance de nascer um homem é meio, que é 1 sobre 2 possibilidades, e a mulher é meio. Então, a chance de nascer um homem ou uma mulher é 1, porque meio mais meio é igual a 1. Tudo bem? Então, no e eu multiplico, no ou eu somo. Exercíciozinho aí, deixa eu tirar minha cara aqui, por pra cá. Exercíciozinho aí, para a gente fixar bem. Numa família com 9 filhos, a probabilidade do 10º filho ser homem é... Vamos lá. A chance de nascer um homem aqui parece que está bem menor, porque está nascendo só mulher. Só que a probabilidade não olha os eventos anteriores. Então, a chance ainda é 50%. A chance de nascer um filho homem é de 50%, de nascer uma filha mulher, 50%. Tudo bem? Qual a probabilidade de um casal ter uma menina e um menino nos 2 primeiros nascimentos? Aqui eu tenho 2 eventos acontecendo. Então, o primeiro evento vai ser a probabilidade de nascer um menino e uma menina, porque é um casal. E a segunda probabilidade de nascer uma menina e um menino, que também é um casal. Então, eu tenho 2 chances aqui, 1/4 e 1/4. Só que um evento não pode acontecer se o outro acontecer. Então, eu tenho um evento aqui de exclusão. Então, eu tenho um ou ali. Então, eu vou somar essas possibilidades aí. Eu vou somar, então, esse 1/4 mais 1/4 igual a meio, tá? Heredogramas são formas de nós registrarmos a genealogia, a árvore genealógica da família. É uma forma de eu registrar as informações que são me dadas. Por exemplo, quando ele falou assim, um homem casou com uma mulher e teve 2 filhos, como que eu vou registrar isso daí? Então, a gente vai utilizar símbolos. Essa simbologia, ela é bem tranquila, tá? Vou utilizar quadradinho para os homens e bolinha para as mulheres. Okay? Quadradinho para os homens, bolinha para as mulheres. Quando eu tenho uma característica em questão marcada, eu vou marcar essas características. Então, eu vou deixar o meu quadradinho pintadinho ou com listrinhas, com alguma marcação. É importante que eu tenha determinado que esses indivíduos aqui são os indivíduos que apresentam determinada característica. Eu uso um losango quando o sexo é indeterminado. Isso é para quando não é importante o sexo do sujeito, ou quando eu não sei. Então, a gente utiliza um losango. Tá? Vamos lá, então. Um homem casou-se com uma mulher e tiveram 4 filhos. Um homem, uma mulher, um homem e uma mulher, nesta ordem. Então, esse é o mais velho, essa é a mais nova. Tudo bem? E aí, aqui, todos eles são normais para a minha característica. Nenhum deles apresenta uma característica marcada. Tudo bem? Quando nascem gêmeos, se os gêmeos forem idênticos, eu vou fazer esse tipo de marcação. Eles nascem de um mesmo ponto e eles são unidos, eles são ligados. Esse aqui não é por cruzamento, é para identificar que são gêmeos idênticos. Perdão. Lembrando que gêmeos idênticos são sempre do mesmo sexo, então ou vão ser 2 mulheres ou 2 homens. No caso de gêmeos dizigóticos ou fraternos ou gêmeos diferentes, eu vou ter aqui a mesma ligação dos gêmeos, só que eles não vão ter a união aqui entre eles, porque eles simbolizam que não são idênticos. Gêmeos dizigóticos, eles podem ser do mesmo sexo, então podem ser 2 mulheres ou 2 homens, ou podem ser de sexos separados, diferentes. Tudo bem? Como montar um heredograma?
Um homem normal cujo pai era afetado e a mãe era normal, casa-se com uma mulher normal cujos pais também eram normais. Esse casal tem 6 filhos, 2 mulheres e um homem afetados. Percebam que o afetado está no plural, então ele está se referindo a todo esse grupo aqui. Uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados nessa ordem. Olha só como ficaria esse heterograma. Um homem normal, cujos pais, o pai era afetado e a mãe normal, casou-se com uma mulher normal, cujos pais eram normais. Tiveram 6 filhos, 2 mulheres e um homem afetados, uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados. Certo? Então, esse ficaria o nosso heredograma montadinho aí. Pessoal, é isso aí. Vou deixar o meu e-mail aqui para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, mandar um e-mail, não quer deixar a dúvida lá pelo plural, por alguma razão, não achou o campo, tudo mais, pode mandar um e-mail, tá? Estou à disposição de vocês, se precisar gravar outro vídeo para explicar alguma coisa que não ficou claro, é só vocês me falarem que eu gravo, ou mando por escrito, ou dou sugestão de vídeo, enfim. Tamo junto aí, cuidem-se, certo? Logo, logo essa quarentena já acaba, a gente vai estar junto de novo, tá? Mas por hora vamos nos cuidar para evitar maiores problemas e a gente poder estar junto aí, beleza? Estou com saudade de todos vocês, um grande abraço e até mais.